Olá, seja bem-vindo a esse canal novamente, o canal Supraconsciência. E hoje nós vamos estar dando continuidade àquele assunto que nós havíamos iniciado nas semanas passadas. Hoje com um pouquinho de diferencial aí, nós vamos estar falando pausadamente em relação a algo que é muito buscado, é muito solicitado, mas que muitas vezes fica um pouco perdido nos conceitos, até mesmo para quem conhece de ensinamentos, né, de instruções aí dos iniciados. Eu gostaria de falar daquela força que existe, que está aí dentro de você, te atraindo, te puxando, como se você fosse um pedaço de ferro sendo atraído por um ímã, e às vezes você nem percebe. E nesse exato momento, essa força está te puxando. Agora, vamos refletir um pouco. Imagine que você coloca uma planta dentro de um quarto e com o tempo, o que vai acontecer? Naturalmente, essa planta ela vai se inclinar lentamente no tempo dela, em direção que à luz solar. Então, você vai perceber que ela não cresce de forma linear, ela vai o quê? Muitas vezes se curvar, ela vai se adaptar, se mover, mas não por escolha. Veja que interessante. Mas porque ela é obrigada a buscar essa luz do sol, por simples aspectos de sobrevivência. Então, uma planta, a gente fala até a metáfora, né? Uma árvore, ela é exatamente como nós. Ela, na verdade, se você observar, ela é governada por essa lei invisível. Então, a planta, ela não precisa adquirir nenhum tipo de informação externa, simplesmente ela não precisa entender nada, porque ela não tem sistema para entender. Ela tem um sistema de recepção e emissão, que é totalmente baseado no reino vegetal, então simplesmente as plantas, né, e o reino vegetal, eles vão responder a uma lei. É uma lei invisível, como eu disse no primeiro vídeo. Esse aqui, que vai estar aparecendo aqui em algum ponto, né? Se você não viu, veja ele, que você vai perceber que aqui nós estamos dando algumas instruções sobre algumas leis que são inevitáveis, que elas existem e elas influenciam tudo ao nosso redor. Então, se nós observarmos o exemplo da planta, essa lei ela vai acabar conduzindo então essa planta a buscar a luz solar. Por quê? Porque sem a luz solar ela simplesmente morre. E agora vem uma pergunta, né, que muda tudo. Se existe uma força puxando essa planta para a luz solar, se pergunte aí dentro de você, o que está te puxando hoje? Você sabe? Então, os antigos iniciados, eles observaram isso, eles não aprenderam aquele conhecimento que é colocado hoje como conhecimento dos iniciados, das escrituras, eles aprenderam não lendo livros, até porque não existia na época livros, né? Então, eles aprenderam vivenciando, experimentando o conhecimento direto que é percebido dentro de você através da sua supraconsciência. Isso tudo é perceptível, que é o que dá nome a esse canal. E estes iniciados, eles descobriram algo desconfortável, que, na verdade, tudo está em um movimento. Mesmo quando você acha que está parado, mesmo quando você acredita que está estagnado ou estagnada, todos os dias você faz isso. Quando você dorme e você solta o mundo, mergulha para dentro de si, se pergunte, para onde você vai? Você vai em direção a essa força que te puxa para os seus desejos, para os seus impulsos, para os seus medos, ou você diretamente é atraído àquela força que te puxa rumo a si, aonde você recarrega as suas baterias e volta com bastante energia no outro dia? Então, isso é uma pergunta a ser feita para cada um de vocês. A mesma coisa é para a planta. Se a luz solar é aquilo que a planta busca, obviamente essa luz tem a mesma origem daquilo que nós, como seres humanos, buscamos. É algo que é natural. Então, tudo neste mundo
está em busca deste princípio, este princípio luminoso, caloroso, esse princípio que é essencial, que processa e produz a quintessência. E essa quintessência, alguns chamaram isso de Deus, outros de deusa, e eu prefiro particularmente chamar de fonte, porque você não puxa nem para um lado nem para outro. Então, o caminho para isso é através dessa essência direta e perceptível, dessa fonte. Ou seja, a essência dessa fonte é essa supraconsciência, que é a nossa parte mais elevada, como ser humano. Que o ser humano ainda está, obviamente, descobrindo tudo isso, ele está galgando todos esses passos para um dia chegar na plena expressão disso. Os iniciados hindus, eles chamam o acesso a essa supraconsciência, eles têm uma palavrinha para isso, que depois eu vou estar colocando aqui embaixo no vídeo, que se chama Samadhi, ou Samadhi. Depende da pronúncia. Samadhi representa a união e a sua comunhão interna com a sua própria fonte. Então, é um estado de hiperpercepção intuitiva que ultrapassa a sua mente racional e dual. Samadhi, a gente tem algumas conexões que podem ser feitas de tradições bastante antigas com a parte que está no nosso corpo relacionada com o neocórtex, que seria a parte superior de nossa cabeça. Então, essa parte, né, como o nome diz, né, o neocórtex, aquilo que é novo, né, novo no sentido, claro, figurado, mas independente do nome que você chame esse acesso, o que importa é isso. Você pode até achar que não está buscando nada, mas mesmo parado, você está em movimento, uma vez que os seus elementos psíquicos, o seu mundo psíquico está se movimentando. Então, qualquer ser humano que seja, de uma forma ou de outra, está sendo puxado por essa força. Só que aí existe um problema, que é o que eu gostaria de lidar neste vídeo de hoje em específico. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas vamos refletir. Assim como a planta do meu exemplo, ela tem o quê? Crescimento bidirecional. Significa o quê? Dois lados. Então, ela não só cresce para cima, mas ela também cresce para baixo. Você já tinha observado isso? Por quê? As raízes da planta, elas vão descer em direção à água subterrânea, sempre em busca dessa água, eles vão descer cada vez mais, enquanto que o tronco, esse broto que depois vai se tornar um tronco, se for uma árvore, ele vai caminhar rumo em direção da luz solar. Então são duas forças que estão agindo, dois movimentos, duas direções. Se a planta então cresce para cima, mas não cria a raiz, ela cai, ela não se sustenta. Em contrapartida, se ela cria a raiz, mas não cresce para a luz, ela também não vive. Então você vê que há uma necessidade de balanço, de harmonia entre esses dois movimentos, o movimento para cima e o movimento para baixo. Agora, olha isso com honestidade dentro de você. Então, você quer essa luz e o calor, ou você ainda tem um desejo preferencial pela umidade, pelos cantos obscuros da tua psique? Você construiu todo esse processo. Mesmo que você não perceba isso hoje, mas todas as tuas ações te levaram ao dia de hoje. Então, tudo aquilo que você está experimentando dentro do seu mundo psíquico, mental, emocional e físico é, obviamente, o quê? Uma consequência dos seus atos, das suas ações, dos seus movimentos, mesmo que sejam inconscientes. Então, se nós observarmos isso, quando você pensa nos termos da luz e do calor, obviamente você vai precisar ter o quê? Um receptáculo, você vai precisar sustentar esse fogo. A gente fala fogo celestial dentro de você, dentro desse receptáculo, corpo, mente. Não há corpo sem mente, não há mente sem corpo, é uma coisa só. Quem separou mente do corpo foi os ensinamentos e as instruções que chegaram para nós ocidentais.
Mas se você observar os orientais, eles nunca separaram mente e corpo. É uma coisa que anda junto. Estão entendendo? Então, aqui tem uma lei que quase ninguém percebe. Quanto mais luz e fogo, ou seja, sabedoria, hiperpercepção, você vai acessando, mais estrutura e receptáculo você precisa ter para suportar isso aqui. Então, por isso que muita gente se perde hoje em dia. Não é por falta de luminosidade, de calor. Não é porque ela está isolada dessa luz, ou ele está isolado dessa luz, mas é por falta de raiz. Não tem enraizamento interno. Então, o mundo interno e psíquico, os teus pensamentos, os teus sentimentos, os teus padrões subconscientes escondidos, se isso está confuso, está fragmentado, está opaco, está impuro no sentido de não transparente, né, está distorcido, então essa luminosidade não tem como entrar. Ela não tem o receptáculo adequado para essa manifestação, ok? Ou pior, ela acaba entrando, mas ela te desorganiza. E é aí que surgem os desequilíbrios espirituais, aquilo que é chamado as famosas noites escuras, aonde o buscador ou buscadora, se ainda estiver nessa etapa, ele vai passar por um monte de medos, terrores, ele vai passar por todo um processo de purga, de depuração dessa camada psíquica para que esteja apto a reconhecer aquilo que foi recebido, que é, no caso, algo elevado, correto? Então, quem diz, eu perdi a minha paz, ou, você, ou alguma situação que você vive no seu convívio pessoal, seja no trabalho, seja familiar, onde você acredita que o outro pode tirar a sua paz, infelizmente, segundo essa lei dos iniciados, você, na verdade, não conheceu a paz sobre o supraconsciente. Você deve ter conhecido momentos de alívio. Por quê? Essa paz verdadeira, ela não depende do silêncio externo e ela não depende de que os elementos que estão no teu cenário, qualquer que sejam, eles estejam em acordo com a tua vontade. Muitas vezes acontece bem o contrário. Quanto mais você harmoniza dentro, mais pode desorganizar fora. A menos que a tua harmonização interna ela seja tão potente que isso vai criar um campo, uma esfera de irradiação que vai acabar influenciando a tua volta. Ok? Então, a paz que eu estou falando aqui, ela não surge de situações externas. Ela surge quando dentro de você, você para de se debater. Quando o teu pensamento, ele não puxa mais para um lado nem para outro. Quando o teu pensamento, ele não puxa para um lado e o teu desejo puxa para outro, ou o teu instinto, e a tua emoção para um outro lado ainda completamente diferente. É uma harmonia que existe nesses três reinos. Então, o que você pensa é o que você sente e é o que você age. Quando existe essa harmonia, aí nesse momento pode haver a paz. Se não está nesse momento, este processo dentro do teu reino, então significa que você está exatamente como o vídeo que eu passei na segunda passada, que é o que? É os Pandavas, que são as suas virtudes, suas boas inclinações, elas estão brigando com os Kauravas, que são o quê? São seus hábitos tendenciosos, os teus hábitos que são desorganizados e caóticos. Lembra do vídeo da instrução passada? Vou colocar aqui também em algum canto. Fica atento. Qualquer coisa, se você não viu, veja esse vídeo, porque você vai conseguir compreender melhor o conteúdo desse. Então, você pode fugir para o silêncio de uma paisagem bonita, pode ir para a montanha, pode se desligar do mundo, mas você vai levar com você simplesmente o quê? Você. Tudo aquilo que você está tentando evitar fora, está dentro de você. Então, aí que está o importante para todos nós. Essa bagunça psíquica, ela vai continuar enquanto você acreditar que você é essa bagunça. Por quê? Porque
Quando você acredita, isso coloca a tua intenção. E isso também coloca a tua atenção. A atenção segue a tua intenção. E, portanto, a tua consciência vai seguir a sua atenção. Por isso que aquilo que você dá atenção se fortalece. Aquilo que você tira a atenção enfraquece. Essa é uma lei. Outra lei também sagrada que os iniciados trouxeram. Então, enquanto você acreditar que você é um ínfimo dessa bagunça que você vive aí dentro, mentalmente, emocionalmente, ou até fisicamente, para quem sofre com algum tipo de questão psíquica que já está cristalizada, física. Então, o que que acontece? Você acaba eliminando a possibilidade dessa paz, que não depende de nenhum fator qualquer que seja. Então, a paz começa quando você para de se identificar. Para de se identificar com o caos que se passa dentro de você. Então, algo simplesmente muda. Por quê? Vai existir essa lei silenciosa que está operando o tempo todo, que é o quê? Toda impureza ou caos atrai aquilo que lhe corresponde. Um pensamento desordenado atrai desordem. Uma emoção negativa se alimenta de mais do mesmo. Então, é um ciclo. E isso vai criando uma repetição. Então, se você tentar resolver isso buscando informação, mais conteúdo, mais respostas fora, para quê? Para se distrair de observar esse processo, que é doloroso, é desconfortável, não é fácil, você sentar e você fechar os olhos e observar o teu reino interno. Como é que anda teu reino? Quais são as movimentações que está aí? Quando você fecha os olhos, você sente essa fragrância da paz, essa tranquilidade, essa alegria que surge desse contato natural com essa supraconsciência, ou você simplesmente sente tudo naquela bagunça e movimentação, como se fosse um torvelinho de um furacão dentro de você. Então, isso não vem com acúmulo, vem com uma purificação. Quando você começa a fazer esse processo de observar como é que está o teu reino interno, sem reagir, sem alimentar, sem brigar, sem se identificar, algo dentro de você começa a se reorganizar, sabe? Então, essa é a dica que eu dou para aqueles que estão acompanhando o canal hoje. Se você observa que o teu reino está caótico, então você simplesmente observe sem dar atenção. É daí que surgem o quê? As famosas técnicas de meditação. Observe sua respiração. Por quê? Porque a tua respiração ela é um fluxo contínuo. Ela vai, ela sobe e ela desce. Ela segue o movimento natural da vida, que é o movimento da planta. Perceba. Isso é contínuo. O caos ele está acontecendo aqui, mas se você observar apenas sua respiração, em algum momento essa força que você alimentou, ela vai rebaixar. É natural. Isso acontece com todos os seres humanos. É a mesma ideia de você ter um rio, você enfia lá sua mão e remexe lá no profundo do rio, nos sedimentos, vai subir toda aquela sujeira, porque você mexeu. E aí aquela sujeira vai subir e vai sujar a água. Você vai ver a água enlameada, lamacenta. O que é que você vai fazer? Você vai ficar tentando tirar sedimento por sedimento do rio? Não. Você vai parar, se colocar numa postura confortável, observar e ter paciência. Por isso que a paciência, ela tem a ver com a paz. Por quê? Porque é a sabedoria de observar sem interferir. E aí, nesse momento, enquanto você observa aquela água lamacenta, uma hora aquela lama toda ela vai descer, que é um processo chamado decantação. Por quê? Por causa da gravidade. O que é de baixo vai para baixo, o que é de cima é puxado para cima. Então, são leis. Não é algo que funciona para mim e não funciona para você. Funciona para o brasileiro e não funciona para o chinês. Não. Funciona para todo mundo que está dentro dessa esfera do planeta. Que são leis invisíveis, que a gente não tem como influenciar em cima disso. É o contrário, essas leis influenciam em cima da nossa manifestação. Então, quando você começa a observar sem reagir, o terreno se purifica.
E aí a luz deixa de ser um problema e passa a ser o quê? Um sustento. Você inverte o fluxo. Então você não precisa buscar essa paz. Ela já existe aí. Você só precisa se tornar capaz de suportar. Por quê? A paz de verdade, ela é intensa, ela é estável, é silenciosa, é desconhecida, e o desconhecido causa medo. Medo dentro de você, das suas células. Então, essa paz que eu estou falando, que é incompreensível, a menos aqueles que viveram isso, vai saber exatamente conectar com o que eu estou falando, ela só vai permanecer aí dentro de você se você tiver estrutura para manter. Então, parar de buscar fora, tirar dias e momentos onde você olha para dentro, observa o teu estado interno, né? Então, você desliga notícias, essas coisas que trazem mais informações que são conflituosas, o mundo vai continuar o caos dele. Acredita, você pode ter uma única chance, que é mudar você, o teu mundo psíquico. Faz esse trabalho de refinar o teu mundo interno, porque no final é simples. Ou você vive reagindo ao caos interno e externo, ou você organiza o teu reino interno. Quando isso acontece, naturalmente, sem esforço, mas depois de um longo esforço, a raiz se firma. E aí, essa luz, esse calor, esse fogo, ele entra e ele dá a ignição. Então, a paz vai deixar algo, vai deixar de ser algo para você que vem e que vai. Então, vai ser o seu estado natural. Por isso que é dito nos textos mais antigos, escritos por grandes sábios, que o verdadeiro aprendizado, ele não se dá por livros, mas ele se dá por meio do conhecimento direto. Isso vai acontecer naturalmente, se você conseguir acessar a supraconsciência. E aqueles que já acessarem algum nível, seja no nível inicial, que é aquela intuição afiada, vão rapidamente compreender isso que eu estou falando. Portanto, ao abrir o caminho através da purificação do teu mundo psíquico, subconsciente, e aí você consegue entrar em contato com essa supraconsciência, significa que você vai estar apto a aprender sem livros. Aliás, há livros que não foram escritos fisicamente, não foram escritos fisicamente, que apenas num nível bastante expandido de meditação que você vai conseguir absorver isso. E isso vem como um fluxo, como um manancial, porque simplesmente quando você acessa essa supraconsciência, é como se fosse um contato direto, similar a um download. Você simplesmente recebe aquela informação e sabe. Essa sabedoria vai ser transmitida através do seu receptáculo. Você não precisa ser um leitor obcecado por livros e escrituras. Por quê? Tudo o que você precisa saber hoje já está dentro de você. Então, você é a resposta a toda pergunta que você tenha. Mas você precisa saber encontrar esse fio da meada para esse ponto onde todas as perguntas desaparecem. Então, nós, como ocidentais, esquecemos disso. Esquecemos de confiar em si mesmo. Por quê? Por conta de um vírus que o ocidental ele tem, que está infectado na maioria dos ocidentais, que se chama baixa autoestima. Então, você não confia em você. Acaba dependendo do conhecimento externo. Mas e o teu conhecimento interno? Isso é curioso. Pode ver, talvez você já tenha tido essa experiência. Reflete comigo. Quantas vezes você conversa com uma pessoa, quem quer que seja, e aí você sente na sua alma que aquela criatura não sabe do que ela está falando. Mesmo que ela seja especialista, tenha lido, mesmo que ela se coloque como PhD de algum assunto, simplesmente você sabe que essa pessoa está simplesmente num processo de repetição, ecoando algo, mas sem ter compreendido profundamente, ou seja, sem ter acessado esse conhecimento direto. Isso é um exemplo onde você sabe, sem ninguém ter te dito isso, desse conhecimento direto. Ele vem direto do teu interior. Em contrapartida, você pode ter outras criaturas que você observa a fala, que você observa o que está sendo dito, e no fundo da sua alma você já tem uma confirmação que
aquela criatura não está repetindo algo que foi lido, mas ela está tentando transmitir um fluxo de sabedoria sobre aquilo que viveu, com duras penas. Então, de fato, cada palavra que sai da boca da criatura que viveu e que está banhado por esse conhecimento direto, tem uma energia vital perceptível, que talvez eu vá abordar nos próximos vídeos. A gente chama de prana no hinduísmo, que é a energia vital, o glóbulo de vitalidade que está em todo o canto, em todo o local. Quanto mais uma criatura vivencia uma experiência, ela sabe daquilo que ela está falando, ela viveu na carne aquilo, mais imbuído de prana está a sua fala. Portanto, isso gera automaticamente percepção de mudança. Então, não basta ler livros. Você precisa viver na sua pele os desafios, os perigos, os medos, as provas iniciáticas, quando você vai aprofundando dentro de você, que vai então te conferir, caso você passe e não fique avariado mentalmente, né? Então você vai ter então essa emanação de prana que eu estou falando, essa abundância de emanação que influencia. Tá? Então, há leis invisíveis ou ocultas que nem mesmo os nossos cientistas sabem como funciona hoje em dia. São leis que regulam todos os movimentos. O cair da folha de uma árvore, o voo de uma revoada de pássaros, os movimentos que o Sol e a Lua faz, enfim. Então, se você quiser viver o melhor possível, é óbvio que você vai querer conhecer essas leis, porque é como se fosse uma avenida ou uma estrada. Se você conhece o Código de Trânsito, você sabe que no Brasil você tem que andar pela direita. Se você andar pela esquerda, você causa uma colisão. Então, é exatamente da mesma forma. Há leis desse livro da natureza que reinam aqui na Terra, que a própria Terra, a soberania da Terra, governa essas leis, que se você souber navegar com elas, pode adiantar muito tua jornada como ser espiritual. Em contrapartida, se você estiver na ignorância, você atrapalha muito a tua jornada. Então, vamos dar um exemplo básico para a gente já caminhar para o fim do vídeo. Se você pegar uma pedra e atirar para cima, ela vai cair, obviamente. Que força é essa que atrai essa pedra para baixo? É a gravidade. Então, a gravidade não escolhe que objeto que vai cair. É uma lei imutável, implacável. Se subiu, tem que descer também. Lembra da planta? A planta cresce buscando o sol, mas ao mesmo tempo as raízes descem buscando a água subterrânea. Então tem que ser em dois níveis. Quanto mais você expande, mais você enraiza. Ou encarna, se você preferir. Então, quanto mais luz e fogo celestial você revela dentro do teu receptáculo, corpo e mente, mais precisa ser o quê? A tua capacidade de suportar essa luz. Ou seja, a tua mente precisa estar clara o suficiente para receber isso sem quebrar. Ok? Por isso que tem pessoas que se dão mal com a luz, porque não tem receptáculo. Não prepararam as raízes. Não trabalhou o mundo psíquico antes de querer acessar essa luminosidade do coração. Então, não tem como. O teu mundo psíquico é o teu subconsciente. Sem o mundo psíquico, com a base, com o fundamento, portanto, uma mente clara, que possui clareza e precisão, a luz não vai ser bem recebida por você, entendeu? E se você está assim, se purifique. Como que faz? Há várias dicas que eu dei no canal. Respiração correta e, principalmente, desapego. Isso vai criar uma raiz forte. Nos tempos que nós vivemos, é essencial voltar a um ponto que raramente é compreendido com profundidade. Pureza. O que é pureza? É a pureza psíquica, obviamente. Se você tem um subconsciente que é forte o suficiente para aguentar o seu supraconsciente, obviamente que você não quebra. Obviamente que vai haver um casamento. Vai haver exatamente aquela simbologia bonita, que é uma geometria, inclusive também uma lei, que é aqueles dois triângulos entrelaçados. Né? Um triângulo ponta para cima e um triângulo ponta para baixo que se funde. E forma no meio um cubo estável. Ou seja, os quatro elementos firmes, harmonizados,
em trabalho unido com você, seguindo junto na jornada com você, e não os elementos bagunçados e brigando um com o outro. Então, sem essa pureza psíquica no teu subconsciente, não há saúde verdadeira. Se a saúde é a harmonia, sem pureza não há felicidade também. Então, o que o ser humano está buscando? Purificação. Ok? E, acima de tudo, sem a purificação, também não tem paz. Então, quando nós falamos que o estado natural do ser humano é paz, é verdade. Só que a paz, ela está o quê? Escondida atrás da sua mente, que está bagunçada. Ok? Então, é isso que eu gostaria de transmitir, esses princípios e conceitos elevados, que eu espero que te ajude a refletir, a pensar ao longo da semana. Vá fazendo esse processo de ruminar, para que você possa digerir isso e que isso entre no teu organismo, que você fale, era isso que estava sendo dito, para que você viva esses conceitos, ok? Um grande abraço e até a próxima semana, no próximo vídeo. Até mais! Oh